Antes mesmo de entrar em campo neste domingo, o Fluminense já havia garantido o título da Taça Guanabara. Ainda assim, no Maracanã, o time do Fluminense levou o jogo a sério e dominou o Maricá do início ao fim, vencendo por 1-0 com o gol de Kevin Serna na sexta e última rodada do Campeonato Carioca. Então vem comigo para mais um vídeo pós-jogo do Fluminense, vem entender como é que foi essa partida, o que eu achei, quais notas que eu dou, essa partida é parâmetro para alguma coisa. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Desde os primeiros minutos, o Fluminense assumiu o controle da partida, com muita posse de bola. O time se impôs no campo ofensivo e empurrou o adversário para trás. Foi um domínio completo a partida, só que aquele famoso domínio sem goleada, né? Se você vê o resultado, e até mesmo a partida em si, foi uma partida meio sonolenta, né? Aquele joguinho meio ruim. Mas o Fluminense realmente dominou. O Maricá levou perigo em algum momento sequer? Não. O Fluminense não dominou, controlou as saídas de bola, pressionou quando tinha que pressionar. Tava aquele ritmo de treino, sim. Parecia que ele estava meio sem vontade. Mas o Fluminense teve sim domínio sobre o seu adversário dentro do esperado. Só que aquele famoso domínio sem um resultado elástico, entendeu? E ainda no primeiro tempo, esse domínio aí, obviamente, se manteve o tempo todo, né? Tendo a primeira grande chance do John Kennedy aos 26 minutos, que teve uma bola infiltrada muito boa do Ganso, né? Só que o goleiro acabou fazendo a defesa. E o John Kennedy ainda teve outra finalização desviada para escanteio, que na minha opinião me fez lembrar o porquê, cara. Umas coisas do John Kennedy assim, cara, que me irrita muito, porque, cara, isso aí é dele desde a base, mano. É o John Kennedy pegar um pouco mais de confiança, ele começa a ficar fominha. Eu nunca vi isso, tipo, quando ele era banco do Everaldo, se fudia lá sem jogar, mesmo fazendo por merecer, ele entrava direitinho, né, cara? E direitinho que eu falo, tipo assim, trabalhava a bola, jogava direito, tocava quando tinha que tocar, chutava quando devia finalizar. Agora voltou a pegar confiança aí, né? Acho que foram 6 jogos, 4 gols e uma assistência, se não me engano. Pronto. Aí já começa a pegar a bola e chutar de qualquer jeito. E nesse lance em específico, na segunda finalização dele, cara, ele fez o giro certinho e era rolar pro Ganso, que o Ganso ia abrir 1-0 ali. Só que ele escolheu ser fominha e a bola acabou desviando e não indo no gol. Então o John Kennedy abriu o olho aí nessa porra, porque, beleza, é o Maricá, todo mundo meio que caga, assim, pra jogo que não vale nada no sentido, porra, quer comparar a final de Taça Guanabara com a final de Copa do Brasil? Ou um mata-mata de Liberta? Lógico que não, então vocês entenderam o que eu tô falando. Mas que ele mude isso, porque isso aí em jogo grande, meu filho, pode custar caro. O John Kennedy, eu concordo que o atacante tem que viver de gol, tem que ter vontade, porém, o bem do time está sempre à frente de conquista individual. Ah, mas ele quer ser artilheiro, ele quer sei lá o quê. Foda-se. Tem um companheiro de cara pro gol, tinha que tocar. Então, fica aqui minha crítica nesse lance preciso do John Kennedy. Mas aí começou o segundo tempo e o cenário se repetiu. Savarino chegou a chutar por cima do gol, mas acabou não levando perigo também. E o gol só foi sair no segundo tempo após a entrada disso mesmo, dele, da lenda, do homem, Luciano Acosta, que numa cobrança lateral, o argentino recebeu um belo passe do Santi Moreno, que cruzou para a linha de fundo para o Kevin Serna cabecear para o fundo das redes. Kevin Serna, tá? Que tava em noite 8, mas é aquela, né? Isso daí, hoje, foi a verdadeira experiência Kevin Serna. Ele não faz porra nenhuma durante a partida, faz umas cagadas, aí do nada, gol. Gol dele, né? Então, bom, ele fez o gol, então nada a falar dele, assim. Apesar de que esse gol salvou ele, tá? Porque ele ia vir fazendo uma partida bem ruinzinha, mas a Costa entrou lá pra resolver e precisou de apenas 10 segundos em campo pra tirar uma assistência da Cartola e fazer o Fluminense ganhar essa partida. Aí, bom, imagina você, dia chuvoso, Maracanã relativamente vazio, porque ninguém ia sair de casa pra ver um time enfrentar um Maricá num puta dia de chuva. Então, o que o time fez? Só administrou. Fez 1-0, ficou ali, mantendo o controle absoluto normal, porque foi um domínio absoluto. Aí nos minutinhos finais ali, né, entrou Matheus Reis no lugar do Serna, que chegou a ficar cara a cara com o goleiro em um momento, mas não conseguiu marcar. E assim terminou o jogo. 1-0, Fluminense campeão da Taça Guanabara 2026. E se eu não me engano, Fluminense pega o Bangu nas quartas de finais do Campeonato Carioca, tá bom?
O horário tá tudo a definir, basicamente. Horário, acho que só o dia que não, deve que cair lá pro dia 16 ou dia 15. Mas já tem um adversário aí das quartas definido. E parabéns aí aos jogadores, né? Claro, é um troféu que não vale nada, no sentido assim de, porra, a gente não compete com rivais nacionais de tamanhos de títulos, né? É mais ali no regional do Rio. É uma Taça Guanabara que não vale em si muita coisa, apesar de termos tido que vencer 2 grandes rivais para conquistá-la. Então ela é mais simbólica ali para fortalecer o grupo, né? Todo grande time começa por pequenos títulos. Em 2023 a gente ganhou a Guanabara, ganhou o Carioca, e aí sim foi campeão da Liberta e da Recopa, né, no ano seguinte. O Felipe Melo já falou que quando ele chegou no Fluminense, antes de ganhar a Liberta, a Taça Guanabara era o título mais importante da carreira dele. Porque todo título atual que o jogador ganha é o mais importante. E isso motiva a conquistar títulos maiores no futuro. Então, parabéns aí ao time de guerreiros pelo troféu. Estamos muito felizes. Igual aquilo que a gente falou. A gente sabe que ele é mais um troféu simbólico e não vale nada, assim. Porém, é aquilo que a gente falou. Você prefere que o Fluminense ganhe ou outro rival ganhe? Então, a resposta tá correta. E agora a gente vai pra avaliação dos jogadores, que é a parte que todo mundo gosta. Como eu falei, eu não falo de todos, tá? Porque senão o vídeo acaba ficando muito longo. E eu vou escolher alguns aqui. Nem teve jogador ruim nessa partida, pra você ter ideia. Então eu vou escolher alguns principais nomes, tá? E a gente faz com uma avaliação bem dinâmica e legal que vocês já estão acostumados. Só pontuando o nosso critério aqui do canal, tá? Nota ruim é de 4 para baixo. Uma nota boa é de 6 para 7. E uma nota muito boa e acima da média é de 7,5 para frente, beleza? E eu vou começar pela nossa dupla de zaga, James e Ignacio. Vou dar 7 notas pro James e 6,5 pro Ignacio, tá? Porque, cara, pra mim o Ignacio aí foi seguro nas poucas vezes que ele foi exigido contra o Maricá. Não comprometeu. Cara, é até estranho ver uma partida onde 2 zagueiros fazem uma partida normal, né? Porque o Freitas, ele consegue se complicar em jogo desse nível aí, cara, que não exige nada. Eu lembro que eu até brinquei no meu grupo de amigos, assim, falando que eu tava sentindo falta dos lançamentos imbecil do Freitas, né? De repente, assim, jogo de boa, ele dava um lançamento idiota e a bola ia pra mão do goleiro adversário. Então, caralho, foi até estranho ver uma partida onde jogadores jogam normal, sem um doente mental na zaga fazendo merda, sabe? E o James também, cara, nota 7 aí pro James, fez bons desarmes, venceu um contra um de forma limpa no primeiro tempo. Cara, foi aquilo que eu falei, no chão, o James é muito diferente, cara. Ele é muito bom jogador, velho. Realmente, um baita achado do Fluminense. Ele ainda é alto, né? Eu ainda acho que ele pode melhorar mais no cabeceio e na bola aérea dele, tá? Mas vocês podem estar se perguntando, mas caramba, por que ele tem que melhorar na bola aérea? Se mal teve bola aérea pra ele defender. Mas aí que tá, galera, bola aérea não é só defendendo não, é atacando. O Fluminense teve vários escanteios onde ele não conseguiu chegar na bola. E sobrou no Ignacio também. Até esqueci. Outra coisa que fez o Ignacio fazer uma boa partida. Cara, o Ignacio teve boas finalizações no gol, cara. Ele teve 3 finalizações, onde 2 foram no gol, cara. E uma dessas 2 foi um milagre do goleiro do Maricá. Então, até esqueci, né, esse elogio pro Ignacio também. Foi uma partida muito boa, cara. Bem ofensivo o zagueiro Ignacio. E o James, igual eu falei, ele melhorando a bola aérea dele, ele vai virar um zagueirão completo, cara. Acho que tem que melhorar um pouquinho nisso sim, mas nada que comprometa o grande desempenho dele, que foi nessa partida também. Lúcio Acosta, né, o Luciano Acosta, para quem prefere falar pelo outro nome, né. Mano, esse aí é autoexplicativo, né, cara? Só entrou no segundo tempo e precisou de 10 segundos pra achar um cruzamento pro gol do Serna. Então, assim, nota 7 pra ele, tranquilo. Jogador decisivo é assim. Ele não precisa jogar o jogo inteiro pra ser bem acionado e resolver a partida. Simples e prático. Então, uma nota 7 aí pro Acosta, pra mim, tá de bom tamanho também. Fez boa partida. Com todo respeito ao Ganso, né? Fez até mais que o Ganso em pouco tempo. Então, bom jogo aí do Acosta nesse pouco tempo aí que ele teve já no segundo tempo. E falando dele, né? O Ganso, cara, vou dar um 6,7, vai, 6,8 aí pro Ganso, porque não fez grande partida,
né? Aquela intensidade do Ganso que a gente já tá acostumado. Mas ele foi muito responsável por passes verticais, né? Que quebram a defesa, que é o que ele já tá muito mais do que acostumado a fazer. A bola passa por ele em várias jogadas, até porque ele é o meio de criação, né? E a nota até teria sido mais alta se aquele passe que ele infiltrou pro John Kennedy tivesse saído gol, né? Que é contabilizar a assistência. Mas como a bola sempre passa pelo meio campo e ele sempre, às vezes errando, né? Mas só erra quem tenta. Ele tentou, como eu falei, infiltrar muitas bolas, onde umas passavam e outras não. Então acho que uma nota 6.8 aí tá de bom tamanho pra ele. Serna, nota 7 pra ele. Até porque ele fez o gol da vitória de cabeça, né? Então o ponto dele tem que ser um pouquinho mais elevado por isso. Porém, cara, primeiro tempo muito abaixo. Foi um primeiro tempo, assim, horrível, pra falar a verdade. Mas ele foi mais ativo no segundo tempo, jogando como falso 9. Tanto que, além de ter feito gol, quase marcou o segundo. Então, boa partida aí do Serna. Nota, acho que justa pra ele. Santi Moreno e JK. Vou dar 6,5 aí pra cada. O John Kennedy, ele só atuou no primeiro tempo, mas finalizou bem, né? Tendo 2 finalizações. Uma o goleiro defendeu e a outra ele acabou sendo fominha. Então ele poderia ter terminado o primeiro tempo aí com uma assistência, mas ele escolheu a fome do artilheiro, né? Às vezes acaba sendo ruim por conta disso. Poderia ter prejudicado o nosso jogo, num 0x0 horrível, só a Costa não entra. Então uma nota 6,5 tá de bom tamanho pra ele. O Santi Moreno, que, cara, entrou com vontade, entrou com qualidade, fez excelente passe pro Serna quase ampliar a partida. Foi o passe dele que quebrou a linha ali pro Acosta poder cruzar. Então o Santi Moreno aí, que não vem entrando bem desde o jogo contra o Flamengo, voltou agora a entrar bem e justificou sim sua entrada. Apesar de ver que, cara, ele apanha bastante da bola, mas que isso aí melhore. E pra não passar em branco também, vou falar de mais 2 aqui só. Acho que o resto, enfim, autoexplicativo, por exemplo, como Guga, Arana, né? A gente sabe que vai jogar bem Fábio, entendeu? Então, eu sempre escolho alguns pontuais, né? Mais destaques, tanto positivo quanto negativo. E eu vou deixar aqui os últimos 2 destaques, né? Pro Savarino e pro Soteldo. Savarino eu vou dar 5,5, Soteldo eu vou dar 5, tá bom? O Savarino teve uma atuação muito discreta, finalizou sim, foi a primeira partida dele como titular, então normal. E dá pra ver que ele tá em processo de entrosamento. Tanto que o Savarino tem qualidade, né? A atuação dele foi discreta, porém, no lance do quase gol do John Kennedy, ele teve uma tabela muito boa com o Arana, né? Ele foi tabelando com a Arana até deixar o JK na cara do gol. E na cara do gol não, tipo, de frente pro goleiro. Quem tava de cara pro gol era o Ganso, né? Só que o JK acabou optando por chutar. Mas quem girou aquela jogada foi o Savarino e o Arana. Então tá vendo a importância de ter grandes jogadores em momentos desse nível que o jogo tá amarrado? Mesmo discreto, do nada, eles aprontam algo. Que foi o que aconteceu com o Acosta. O Acosta entrou discretinho ali na dele, do nada, 10 segundos em campo, uma assistência. Ou seja, o do Savarino e do Arana só não gerou bons frutos porque o JK foi burro. Então, pela partida total do Savarino enquanto ele esteve em campo, e por essa ter sido a única grande chance dele mesmo, 5,5 tá bom. E Soteldo 5, 5. Porque, cara, ele entrou pelo lado esquerdo, fez boas jogadas com drible, só que perdeu posse muitas vezes, e o Soteldo é isso, né, cara? Tudo bem, acho que uma nota 5 pro tempo que ele jogou e pelo que ele teve tempo de mostrar, tá tudo certo. Mas, sei lá, viu? Tô botando fé que ele vai mudar não, porque o Soteldo já tem quase 40 jogos pelo Fluminense aí, 40, 30 jogos, e tem 3 gols, cara. Tá ligado? Então, não sei se agora vai, não. O Fluminense tem feito uma barca interessante, mandando muitos jogadores embora. Espero que alguém queira comprar o Soteldo aí, ele esteja nessa barca, porque realmente é difícil, né? De novo, ele não fez uma partida ruim, não. Ninguém fez partida ruim nesse jogo. Só que aquilo, cara, um jogador diferente, quando ele entra, ele resolve. Santi Moreno e o Acosta precisou, assim, de pouco tempo em campo pra fazer aquela tabela e saiu o gol do Serna. O Soteldo é mais daquilo.
fica na ponta, cisca, dribla, cruza e não leva perigo nenhum. Então, acho que é isso. Então, bom, o que a gente pode tirar de necessário desse jogo foi que o Fluminense ganhou, manteve a sua invencibilidade, deu minutos, né, pra quem precisava e levantou mais um troféu. Por mais que a Taça Guanabara tenha seu valor relativo, né? A atuação foi de controle total, mas com uma eficiência ainda baixa na finalização. Criou, mas não matou o jogo. E isso contra um adversário fraco. Posso estar passando aqui de falar que não matou o jogo propositalmente, né? De ser um jogo com chuva, o jogador meio de preguiça e tal. Pode ser, mas não acho que foi um problemão igual muitos estão tratando, não. Um lado positivo foi a defesa, como eu elogiei aqui. Cara, nenhum susto, cara. Não teve nenhum susto, não teve nenhuma entregada. Jogadores, assim, que o Martinelli, o JK, né, que jogou meio tempo só, puderam descansar e outros que mal jogam entraram aos poucos. Então, muito bom esse plano de carga aí da comissão. Tô muito satisfeito, tá? Então, no geral, cara, nota muito positiva. O trabalho segue firme, o time é líder, é campeão da primeira fase e agora é focar nos próximos desafios que vão ser mais difíceis. Então, torcer aí pro mercado, né, que aquilo que a gente falou no pré-jogo, traga os reforços que faltam, e especialmente o centroavante na área, para que os domínios como o de hoje se transformem em placares elásticos, que fez falta. Então, pra você, qual foi a impressão do jogo? Acha que o time poderia ter feito mais? Ou a administração foi perfeita? Deixe nos comentários, curte, comenta e compartilha, você do YouTube e você do TikTok. Curte, comenta, republica para alcançar mais pessoas. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!